Boa noite, pessoal. Hoje, dia 14 de abril de 2021, a gente está fazendo esse ato virtual em defesa da representação sindical de base no Banco do Brasil, né, e contra a transferência arbitrária do nosso colega Bento José. A gente sabe que esse governo é um governo autoritário e nas instituições públicas isso é refletido de forma bastante presente, e esse ato é para tratar dessa questão que é fundamental na luta e na organização dos trabalhadores. Nós vamos ter aqui várias entidades, figuras parlamentares que vão prestar sua solidariedade e vão falar sobre esse assunto tão importante. Nesse primeiro momento, eu gostaria de chamar a nossa colega de Banco do Brasil, Juliana Donato, né, que inclusive sofreu aí também perseguição já no banco, e ela vai falar um pouquinho para a gente, inclusive introduzir um pouco o assunto. Boa noite, Juliana, seja bem-vinda e fique à vontade. Boa noite, Ju, boa noite a todas e a todos que estão assistindo a gente. Nesse momento difícil, eu quero começar aí desejando que todos estejam bem, protegidos, mandando também um abraço caloroso em todos que perderam pessoas próximas para a Covid, né? Uma coisa que infelizmente tem estado muito no nosso cotidiano. Bom, muitos devem ter acompanhado que no início desse ano nós passamos por um processo de reestruturação pesado no Banco do Brasil, né? Pesado não só para nós, trabalhadores, mas também para os clientes e para toda a população brasileira, né? Já que se trata de um banco público que vem sendo sistematicamente destruído, com o objetivo de uma privatização completa, né? A intenção é essa há muito tempo. No ano passado, né, quando veio a público aquele vídeo da reunião ministerial do Bolsonaro, a gente pôde assistir eles confessando publicamente essa intenção, né, de mais cedo ou mais tarde privatizar o nosso banco. Então, o perigo da privatização do Banco do Brasil é real. Nós estamos sob um governo neofascista, genocida, negacionista e também ultraliberal, né, que tem responsabilidade tanto pelos mortos da Covid, também pelos tantos que morrem de fome por conta da crise social que a gente tem no país, por toda a retirada de direitos e também pela entrega das nossas riquezas. E a reestruturação do Banco do Brasil esse ano foi mais um capítulo desse processo de privatização. E como sempre acontece, né, a entrega das nossas riquezas através das privatizações vem sempre acompanhada de ataques aos trabalhadores. Nessa reestruturação, muita gente foi prejudicada. A gente teve centenas de agências fechadas, prejudicando a população. O cargo de caixa efetivo foi extinto, causando perdas financeiras para milhares de colegas. Outros milhares foram desligados do banco e muitos outros perderam suas funções, também tiveram redução salarial ou foram removidos dos seus locais de trabalho. E tudo isso no momento de pandemia, de incertezas, de medo, de tristeza, né? E a transferência do companheiro Bento é parte também desse processo cruel de reestruturação, né? Mas ela tem uma dimensão diferente, e por isso esse ato aqui, que é a dimensão da prática antissindical. O Bento é representante sindical de base, ou delegado sindical, né? No mesmo setor onde eu trabalho, né? A GSEX, nós chamamos de delegado sindical, né? O delegado sindical, assim como o dirigente sindical, ele também tem proteção contra a demissão e contra remoções forçadas, né? E por que isso? Essas proteções não são favores, né? Elas são garantias para que um representante sindical possa cumprir a sua função, o que muitas vezes faz com que ele tenha que se enfrentar com a direção do banco, né? E para que ele não seja perseguido, prejudicado, para que ele possa continuar atuando no local onde ele foi eleito, é que existe essa garantia, que inclusive consta no nosso acordo coletivo. As garantias do representante sindical, então, elas não são individuais, pessoais. Elas são garantias coletivas. E quando o banco ataca um representante ou a representação, ele ataca todos os trabalhadores. Ataca a sua organização, ataca a sua forma de lutar para defender os seus direitos. Então, essa é a gravidade da remoção forçada unilateral do Bento, né, que foi concretizada há alguns dias atrás. Infelizmente, não é o primeiro ataque do Banco do Brasil à organização sindical. Como a Ju falou, eu mesma fui vítima em 2015 de um processo que me rendeu uma suspensão não remunerada, um processo de adoecimento mental, porque é pesado, né? O banco tentou, inclusive, depois de eu ter sido eleita com mais de 27 mil votos,
para representar os funcionários no Conselho de Administração, tentou impedir a minha posse, né? E o banco me acusava do quê? De fazer reuniões nos locais de trabalho chamando mobilização, de fazer publicações denunciando a reestruturação que acontecia naquela época, uma outra reestruturação, ou seja, me acusava de cumprir o meu papel como representante sindical. Recentemente, a gente teve o caso também da companheira Thaís Menezes, também delegada sindical, que sofreu um processo, vejam, por ter denunciado a negligência do banco com os trabalhadores terceirizados durante a pandemia. Nós tivemos a companheira Arivoneide, há um tempo atrás também, diretora do Sindicato dos Bancários de Alagoas, que chegou a ser demitida e depois foi reintegrada, né? E em todos esses casos nós fomos punidos simplesmente por fazermos o que era não só um direito nosso, mas sobretudo um direito dos bancários, né? Que é organizar a categoria para lutar. O Banco do Brasil também já foi processado e condenado pela prática de assédio moral coletivo, o que mostra que todas as perseguições sofridas, elas não são obra de um ou outro gerente cruel, né? Embora isso também exista. Mas, principalmente, elas se devem a uma orientação institucional, que é inaceitável e que precisa ser combatida. E isso tudo também não é exclusividade do Banco do Brasil, né? Ao mesmo tempo em que a gente está fazendo esse ato hoje, está acontecendo um outro ato em defesa do companheiro David Bacelar, por exemplo, que é petroleiro e que foi punido por denunciar irregularidades cometidas pela direção da Petrobras e também por denunciar e organizar a luta contra a privatização de uma das suas refinarias. Então, punir quem luta, para mostrar quem manda, para amedrontar os trabalhadores, para desorganizar sua resistência, não é um instrumento novo na mão deles. Há anos eles fazem isso, mas há anos também a gente resiste. Em todos esses casos que eu citei aqui, nós organizamos campanhas, fizemos atos, moções de repúdio, entramos com ações na justiça, e nesse caso não vai ser diferente. Esse ato aqui é a expressão dessa resistência, da defesa de um direito que é tão caro em tempos tão difíceis como que nós vivemos hoje. É um ato em defesa do direito de lutar, um ato em defesa do acordo coletivo que foi conquistado e mantido com muita luta dos bancários. Então, eu concluo dizendo ao Bento e a todos os bancários que nos assistem, podem contar conosco para defender esse direito tão caro. Digo isso em nome da Resistência PSOL, digo isso em nome do Coletivo Travessia e digo isso em nome de toda a representação sindical dos bancários do Banco do Brasil, que estão do lado do Bento, toda força para nós e toda a solidariedade ao companheiro Bento. Obrigada, Ju. Ju, muito obrigada. Para mim, você é uma companheira bancária muito valorosa. Eu até esqueci, né? A gente milita tão junto que eu até me esqueci também de colocar que você era do Coletivo Travessia, da Resistência, representando também essas organizações. E a gente agradece aí pela sua participação. E chama para falar agora uma das nossas guerreiras aí na Câmara Federal, né, que no último período é tão difícil batalhar lá, e ela está firme e forte. Foi, inclusive, nesse ano de 2020, que foi tão difícil, líder do PSOL também, na Câmara, a Sâmia Bonfim. Boa noite, Sâmia. Boa noite, Ju. Boa noite a todas e a todos que nos assistem. Imagina, estou só centralizando melhor aqui a câmera. Bom, eu quero primeiro cumprimentar a todas e todos os companheiros e companheiras que estão participando dessa live, que também acompanham a transmissão, cumprimentar as duas Julianas e dizer que é fundamental a contribuição e a unidade de todos os setores para defender, em primeiro lugar, as nossas empresas públicas. Como já foi muito bem dito, o governo Bolsonaro, que é o responsável por esse verdadeiro genocídio que vem acometendo a população brasileira, de mais de 4 mil mortes todos os dias, muitas delas que poderiam ter sido evitadas se houvesse uma condução minimamente mais responsável com as vidas da população brasileira. Ele também é um governo ultraliberal que está a serviço dos setores que sempre lucraram sobre a exploração do trabalho do povo brasileiro e que só se interessa com a lógica do rentismo e da entrega dos nossos patrimônios públicos. E é justamente disso que se trata nesse ano, nesse momento, em que a gente vê um plano de privatizações ou desestatização sendo apresentado e um desmonte de outras empresas públicas. Infelizmente, o Banco do Brasil, que é uma empresa pública presente na maioria das cidades brasileiras, que cumpre com um papel social, para além das funções técnicas administrativas, ele também é parte, ele também está na mira, né, desse processo de privatização.
não à toa ligado justamente ao setor bancário, porque a gente sabe, inclusive, a relação que o próprio senhor Paulo Guedes tem com o mercado financeiro e os interesses individuais e privados que ele tem sobre esse patrimônio público. Mas, junto desse processo de desmonte do Estado, também vem acompanhado com a lógica do autoritarismo, todos aqueles que se levantam, que lutam e que resistem contra o absurdo que vem acontecendo com o Brasil. E no caso do nosso companheiro Bento, é ainda pior, porque justamente nós deveríamos ter como princípio no nosso país o respeito à organização social, o direito de luta e a possibilidade de organização sindical. E, infelizmente, a sua remoção passa por cima de tudo isso, passa por cima dos acordos coletivos da categoria, mas também passa por cima de um direito de luta. Como também já foi muito bem dito, infelizmente isso não é um caso isolado, não se trata de uma gerência específica e também não se trata somente do problema do Banco do Brasil. O autoritarismo, a perseguição aos lutadores e aos trabalhadores é uma prática sistemática no Brasil, é uma prática antissindical, acima de tudo, que precisa ser combatida e precisa da nossa solidariedade. Por isso, estou aqui nesse nosso ato virtual. Quero cumprimentar a todas e todos que também estão nessa tarefa de defender o companheiro Bento, que significa defender todos os trabalhadores e trabalhadoras do Banco do Brasil, lutar contra o autoritarismo do Bolsonaro, para que a gente tenha ainda mais força para impor uma derrota para esse governo tão cruel, genocida e entreguista que, infelizmente, está à frente do Brasil hoje. E dizer que, do ponto de vista parlamentar, político, jurídico, nós vamos tomar todas as iniciativas e providências necessárias, a articulação no Congresso Nacional, audiência, pressão sobre a diretoria, mas a gente sabe que a verdadeira luta e a verdadeira conquista se faz através da nossa pressão enquanto trabalhadoras e trabalhadores. Contem conosco. Muito obrigada, Ju. Tamo junto, Bento. Muito obrigada, Sâmia. Chamar agora nosso companheiro do Sindicato de São Paulo, que é aí o maior sindicato do Brasil, né, de bancários, e também é o sindicato a base onde o Bento trabalha, e que é muito importante a presença. Felipe, Aurélio. Olá, boa noite, Juliana. Boa noite a todos e todas. Muito importante esse ato que a gente está aqui presente nesse momento, né? Um ato aí em apoio contra essa transferência arbitrária. É um verdadeiro desrespeito, né? O que estão fazendo com o nosso companheiro Bento. Nesse momento de pandemia, um momento está sendo muito difícil para todo mundo. Ninguém está confortável, por mais que a categoria bancária aí esteja amparada pela nossa convenção coletiva, amparado pelo acordo emergencial que a gente tem da Covid, mantendo as pessoas trabalhando em casa, mas a gente sabe que tem familiares nossos que estão falecendo, familiares que estão no hospital. Gostaria, então, aqui de meus sentimentos a todo mundo aí que perdeu alguém querido, né, nessa pandemia. Não poderia deixar de lembrar nesse momento um dirigente nosso aqui do Sindicato de São Paulo que infelizmente faleceu, funcionário do Itaú, companheiro Fábio Rogério. E essa reestruturação que o banco promoveu agora no começo do ano não é novidade para ninguém, né? Que representa o desmonte visando a privatização do Banco do Brasil. A gente sabe a quem esse governo serve, quais os interesses estão representados por esse governo, e o objetivo, claro, é promover o desmonte do banco, abrindo espaço aí para os bancos privados e vir fatiando o banco, né? Porque muitas vezes as pessoas falam a venda do Banco do Brasil, a venda da Petrobras, as vendas das empresas públicas, mas a gente tem que ficar muito atento que as empresas estão sendo fatiadas, sendo vendidas aos pedaços, através das suas subsidiárias. Então, essa reestruturação vem para acelerar esse processo aí de desmonte, visando uma privatização do patrimônio do povo brasileiro. E com essa reestruturação, a reestruturação ela representa um desrespeito total aos trabalhadores do Banco do Brasil. O nosso companheiro Bento
Bento José, nessa luta, ele representa muitos e muitos, como a Juliana bem lembrou na sua fala, não foi só o Bento que foi transferido compulsoriamente. Muitos colegas estão tendo que mudar de cidade nesse momento, no momento difícil que a gente atravessa da pandemia, por conta dessa reestruturação. Uma transferência compulsória já é difícil no momento normal. Nesse momento é mais grave. A gente tem ainda a gravidade aumentada por conta do Bento ser um bancário combativo, um bancário que representa os trabalhadores do seu local de trabalho. Havia práticas que a gente via muito nos bancos privados, a perseguição a perseguição sempre existiu ao representante dos trabalhadores, mas essa perseguição, principalmente nas empresas públicas, era feita de maneira mais velada, mas nesse governo ela tem sido feita de maneira explícita. A gente está vendo aí um exemplo claro, que é esse caso do Bento. Gostaria, então, de mais uma vez, reafirmar aqui toda a solidariedade aqui do Sindicato dos Bancários de São Paulo, ao companheiro, não a só ele, e a todos os demais trabalhadores. A gente vai continuar na luta, fazendo as manifestações, fazendo aí os atos virtuais, que, infelizmente, é um dos que a gente pode fazer agora nesse momento de pandemia, e lembrar que também temos ações judiciais, né? O judiciário, muitas vezes, acaba sendo a última saída para o trabalhador tentar reaver o seu direito que foi tungado pelo patrão. A gente também tem ações coletivas. Tínhamos uma liminar impedindo as remoções compulsórias dos trabalhadores. Infelizmente, a liminar caiu, mas a gente vai continuar também nessa frente judicial. Agradeço aí, Juliana, pelo convite aqui, a participação no ato, e estamos juntos aí para o companheiro Bento e todos os demais trabalhadores. Obrigado. Felipe, nós que agradecemos a presença e trouxe muitos elementos importantes aí para esse debate tão importante. Chamar agora o nosso outro guerreiro aí da Câmara Federal, David Miranda. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos e todas que estão nesse ato aqui, presente essa noite, para mostrar a nossa força ao grande companheiro Bento, que está aí na linha de frente, sendo removido, né, do seu posto de trabalho, sendo transferido de uma forma unilateral. A gente sabe exatamente o que esse governo tem feito com a classe trabalhadora, com a população do Brasil, como a Covid está pegando em todo mundo. Sabemos como os bancos, no ano passado e esse ano, ainda continuam operando, muitas das vezes com seus funcionários ali no ambiente fechado. Muitos trabalhadores conseguem ficar em casa, mas a maioria tem que estar ali fazendo atendimento. Somos muito gratos a essa classe que faz ainda o país funcionar, mesmo tendo preocupação com a sua família, mesmo tendo preocupação com a sua própria saúde, estando trabalhando para o país funcionar. Esses ataques do governo federal, do governo Bolsonaro, da reestruturação, esses ataques à classe trabalhadora, não é novo que a gente vê. A gente está vendo essas histórias de muito tempo e a gente precisa continuar resistindo. Tanto lá no parlamento, como esses atos aqui demonstram força para a classe trabalhadora e também todos aqueles que estão na linha de frente. Bento, toda a força do nosso mandato, toda a minha força como lutador, militante das ruas, para estar junto com você e toda a classe trabalhadora. Vamos lembrar sempre que os sindicatos foram uma conquista da classe trabalhadora para que a gente pudesse se organizar e ter voz perante as grandes corporações, perante as grandes empresas estatais do nosso país. E que a gente tem isso como um ouro na nossa mão e que a gente precisa proteger de todas as formas possíveis. E a gente precisa proteger mesmo aqueles que estão ali, sendo representantes das classes na frente. Por isso esse ato é de uma extrema importância para que a gente possa se organizar, para que a nossa voz possa ser ouvida em todos os cantos desse país, que a gente vai ter aqui várias pessoas de vários sindicatos, de vários lugares do país, para mostrar para eles que não vai dar para eles poderem fazer o que eles quiserem, porque tem muita força, porque a gente não pode ir para a rua, mas a gente pode ainda se organizar.
nós somos inteligentes, nós somos de lutas e vamos estar lutando para que o Bento não seja removido. E vamos estar lutando para que todos os outros que estão sendo removidos e transferidos dessa forma unilateral não aconteça. Viva os sindicatos no Brasil, viva a força trabalhadora, viva o proletariado. Um grande abraço, Bento. Boa sorte para todos nós. Valeu, David. Junto com as nossas mulheres fortes aí, também uma figura muito importante para a gente, sempre defendendo os direitos dos trabalhadores. E a próxima pessoa que a gente vai chamar aqui é o nosso companheiro Altino, representando a CSP com Lutas. Boa noite. Altino, o microfone está fechado. Tá bem. Boa noite a todos e a todas. A gente veio aqui, em nome da CSP com Lutas, prestar todo o nosso apoio ao companheiro Bento, companheiro do Banco do Brasil, mais um dos nossos companheiros que estão sendo ameaçados e perseguidos, no caso punido, uma punição para um companheiro importante, um delegado sindical aqui do Banco do Brasil, mudando ele de agência. Esse é um ataque do governo Bolsonaro, que, na verdade, quer privatizar, quer entregar o patrimônio público, e o Banco do Brasil é a expressão disso. Nós temos a Petrobras também ameaçada de privatização. Na verdade, todas as estatais hoje estão ameaçadas de privatização. Os outros governos, na nossa opinião, também fizeram vários processos de privatização, mas, obviamente, o governo Bolsonaro vai num andar da carruagem muito mais acelerado desse processo. Então, o ataque ao companheiro Bento, na verdade, faz parte desse processo, porque quanto mais eles conseguirem diminuir a resistência dos trabalhadores, será mais fácil a ação deles de destruir o patrimônio público e entregar para as multinacionais. Eu falo do tema da Petrobras e de outras empresas, porque nós estamos em vários processos de luta. Então, queria lembrar aqui que o companheiro Bento, que também é da CSP com Lutas, estamos juntos na batalha. Nós precisamos defender o companheiro Bento e tentar ver como a gente faz um corpo, consegue organizar esta campanha de conjunto em defesa da Petrobras e a campanha contra o ataque ao Bento como parte dessa campanha de conjunto. E, nesse sentido, também faz parte da campanha de enfrentamento com o governo Bolsonaro, que hoje a campanha que unifica boa parte das centrais é pelo Fora Bolsonaro. No nosso caso da CSP com Lutas, usamos a palavra de ordem Fora Bolsonaro e Mourão, porque não nos interessa tirar Bolsonaro e deixar o seu general na sequência. Nós achamos que temos que lutar imediatamente para salvar vidas, inclusive. Nós estamos no meio dessa pandemia, está difícil trabalhar, eu tenho home office, vários companheiros, infelizmente, falecendo, morrendo, cada vez chegando mais próximo de cada um de nós. Cada um, nas suas categorias, conhece um ou outro que está entubado, ou que está indo para o hospital, ou que tem algum familiar que faleceu, infelizmente. Só na categoria dos metroviários aqui de São Paulo, já nós estamos com 23 mortos, o que é um drama muito grande. Então é isso, todo apoio e solidariedade ao companheiro Bento, e como eu estou repetindo muitas vezes, a gente vai vendo nas reportagens que as grandes empresas, os bilionários do mundo, estão aumentando sua riqueza. Então, o Bolsonaro está de joelhos e a serviço desses caras. E nós, a partir de cada processo de luta, no caso o Bento expressa esse processo de luta, a gente defender cada companheiro nosso, cada companheira nossa, nesse enfrentamento. Então, vamos junto na batalha. Um abraço. Muito obrigada, Altino. É fundamental a solidariedade de classe. E vou chamar justamente uma figura que também está combatendo lá na Câmara Federal, e foi uma guerreira em todo período, e principalmente no início de 2020, que foi também líder, né, da bancada do PSOL e enfrentou com unhas e dentes o governo Bolsonaro. Fernanda Melchiona, boa noite, obrigado pela presença, espaço é todo seu. Boa noite, Ju, quero te cumprimentar, aliás, um prazer te rever, pena que virtualmente, e cumprimentar a todos e todas que vieram ao ato, mais uma saudação especial ao Bento José, né? Nosso companheiro delegado sindical, perseguido politicamente, transferido de maneira ilegal no Banco do Brasil,
diante de uma das situações mais graves da nossa história. Nós vimos um governo, estamos assistindo, lamentavelmente, um governo genocida, que faz com que o país seja o epicentro mundial da contaminação do Covid-19, e um conjunto de ministros que pode ser chamado de sindicato do crime, que querem aproveitar a pandemia para passar a boiada, né? E a gente sabe, e naquela reunião que a Juliana Donato falou no início da nossa live, que desde o início o Paulo Guedes e a turma dos parasitas do sistema financeiro, assim como o Ricardo Salles, deixou clara a ideia de aproveitar o pior momento sanitário da história do país, a pior tragédia humanitária com quase 360 mil mortos, para desmontar as nossas estatais, privatizar a preço de banana, estão desmontando e desmembrando a Petrobras, a Eletrobras na Berlinda, os Correios com PL já de privatização, a Eletrobras, e o Banco do Brasil sofreu um processo gravíssimo de reestruturação no momento que o país mais precisa dos bancos públicos. Nós vimos agências serem fechadas, né, com todo o quadro que já foi apresentado pelas nossas bancárias Julianas aqui, né, que dificulta o acesso da população a um serviço que obviamente é essencial, que coloca os bancários em risco. Nós temos muitos colegas bancários vindo a contrair Covid-19, e mais do que isso, no momento que o país precisa de um banco público para fomentar políticas anticíclicas para enfrentar a crise sanitária e a crise econômica. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, responsável pelo auxílio emergencial, também é fruto do ataque dos governos com a tentativa de vender e privatizar a Caixa Seguradora. Nós vimos que quando abriu o Pronamp, em 3 dias, o Banco do Brasil extinguiu, enfim, acabou com os recursos disponíveis para empréstimos para os pequenos e microempresários, justamente porque o banco público cumpre um papel fundamental nesse momento, e essa reestruturação é parte da ideia de elitizar o banco, desmontar o banco, atacar direitos da categoria para depois vender para os parasitas do sistema financeiro. Um governo que fez, no meio da pandemia, a autonomia do Banco Central e colocou a política monetária, fiscal e econômica na mão dos banqueiros. Um governo que aproveitou a fome das pessoas. O Brasil tem 20 milhões de pessoas na extrema pobreza e fez chantagem com a fome, criando a PEC 186 para colocar na Constituição do país a prioridade para pagar os juros da dívida pública, de novo para financiar os parasitas e congelar o salário das categorias dos estados já combalidos dessa política econômica, como é o caso do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, até 2036, e que no bojo dessa pandemia, para implementar essa agenda antitrabalhadora e antipovo, porque quando nós defendemos o Bento, nós estamos defendendo os direitos da classe trabalhadora brasileira, inclusive os correntistas do Banco do Brasil, né? Inclusive os correntistas do Banco do Brasil e o povo do sentido geral, porque ter banco público é fundamental para ter outra política econômica. A transferência do Bento é a tentativa de calar a voz dos lutadores que internamente lutam com seus colegas e denunciam essa política do Paulo Guedes e do Bolsonaro. Então, toda a solidariedade ao Bento, contem comigo no parlamento, nas ruas quando a gente puder, em todos os atos necessários, pela garantia da suspensão dessa transferência ilegal. Bento, nós não vamos silenciar, estamos contigo nessa luta, conta conosco, conta com o pessoal. Fê, muito obrigada. É muito importante a presença de quem está sempre na luta, defendendo nossos direitos, né, junto conosco. E, nesse sentido, vou chamar um parceiro aí de um sindicato muito importante, muito combativo, que está sempre na luta com a gente, está ajudando muito, inclusive, nessa questão, que é o Sindicato de Bauru, né? E quem vai representar o Sindicato de Bauru é o Tonon. Salve, Boa galera. Noite. Boa noite, Ju. Boa noite a todos que estão assistindo, todos e todas. Basicamente é isso. Por que o Sindicato dos Bancários de Bauru, inclusive, está patrocinando a ação do Bento, né? Para ele voltar para o local de trabalho dele, coisa que é urgente para nós. Porque o ataque não é o Bento, né, pessoal? É isso que a gente tem que ter muita clareza. O ataque é a organização sindical e a quem pensa diferente desse governo. O caso do Bento não é isolado. Essa semana teve uma matéria na Folha de São Paulo, onde mostram que mais de 700
servidores, mais de 700 servidores, foram atacados pelo governo Bolsonaro de alguma forma, né? Todo mundo que ia para a rede social manifestava alguma coisa contra o governo, seja em relação à pandemia, seja em relação à FUNAI, ao IBAMA e tantos outros órgãos do Ministério da Saúde, sofreram algum tipo de sanção, né? Teve gente que foi demitido desde o começo do governo, respondeu processo judicial, respondeu processo administrativo. Então, o que a gente tem que ter clareza é isso. O ataque não é a pessoa do Bento, o ataque é a organização sindical, é a resistência contra esse governo, que tem um plano. O plano é instalar o caos aqui no país, para ele, de repente, poder se perpetuar aí no poder, né? Felizmente, a gente está aqui nesse ato de resistência, e essa resistência não será só virtual. A gente está junto na batalha para trazer o Bento de volta para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído e tirar esse genocida do poder o quanto antes. Estamos juntos na luta, galera. Valeu, Tonon. Eu sempre falo que qualquer coisa que eu preciso, eu sempre ligo para ele, né? Tonon, pode isso, não pode? Ele está sempre disposto a ajudar. Isso é muito importante. E a gente quer chamar agora o representante do Movimento Nacional de Oposição Bancária, né, o MNOB, que é um dos nossos parceiros aí na luta também das oposições bancárias do país, o Rodrigo Silva. Boa noite. Bom, gente, boa noite, camaradas. É importante aí a gente estar se somando na defesa do Bento, mas não só do Bento, não se trata de apenas um ataque individual a todos os ativistas, delegados sindicais que estão passando por esse ataque do Banco Agora, que é um ataque que prepara o bebê para a privatização. Nós tivemos aí uma reestruturação que cortou centenas de postos de emprego, milhares de postos de emprego, que reduziu a remuneração de uma centena de trabalhadores, não só os bancários, funcionários do Banco do Brasil, mas também de terceirizados, e que removeu compulsoriamente diversas pessoas no país inteiro. Aqui no Rio de Janeiro, a gente passou por isso, inclusive por situações idênticas ao do Bento, de delegados sindicais que foram eleitos para representar aquela unidade, que continua ali existindo, e o banco, violando o acordo coletivo, afasta essa pessoa, às vezes, para locais que criam um transtorno absurdo para ela, de transporte, de distância da sua residência. Essas remoções, de forma geral, é algo que deve ser repudiado. Agora, no caso de ataques a dirigentes e delegados sindicais, como é o caso do Bento, isso é ainda maior, porque mostra a disposição do banco de tentar destruir, de atacar o movimento sindical, desorganizar o movimento sindical de base, principalmente. Nós vemos nessas reestruturações, sempre uma forma do banco aproveitar para poder diluir o movimento sindical, para poder afastar os ativistas e para poder, de fato, ter um controle maior sobre a sua base. E nisso é muito importante aqui, quero saudar os companheiros parlamentares, mas também a nossa organização de base, né, de estar envolvendo todo o conjunto dos trabalhadores, do funcionalismo, nessa luta em defesa do Bento e de outros companheiros, que é o que o banco quer destruir, é a nossa organização e a força que a gente tem para poder impor a defesa dos nossos direitos e, inclusive, melhorar as nossas condições de vida, a nossa qualidade de vida. Então, saúdo a todos aí nessa luta, a gente se coloca aqui à disposição para poder enfrentar o banco na defesa do Bento e dos demais companheiros que estão sendo atacados aí nesse processo. Obrigada, Rodrigo. Chamar a nossa parceira, camarada, que é guerreira aí na Assembleia de São Paulo, a Mônica Seixas, para dar uma palavrinha para a gente também. Boa noite, Mônica. Oi, Juliana. Boa noite a todos, boa noite a todas. Bom, muita gente que passou aqui antes de mim
já colaborou bastante, eu quero fazer por aqui há muitas falas, como a da Samia Mufin, que nos lembrou que é um projeto privatista e de favorecimento do mercado, o David Miranda, que nos lembrou da força e da importância da organização dos trabalhadores, da Fernanda Melchiona, que nos lembrou que esse é um projeto do governo Bolsonaro de passar boiada enquanto as pessoas sofrem o luto da perda dos seus entes queridos e a fome que assola o país. E outros tantos camaradas sindicalistas que passaram por aqui e que nos lembram que cada trabalhador que está em defesa do serviço público está em defesa da população mais vulnerável do país. O ódio desses senhores do serviço do servidor público é um ódio do povo que acessa a escola pública, que precisa de crédito num banco público, que conta com os serviços do Correios, que conta com o serviço da saúde pública, e outros tantos trabalhadores agora, nesse momento, se sentem ameaçados pelo governo Bolsonaro e pelo governador João Dória, que aqui no estado de São Paulo não é diferente. A minha solidariedade aos trabalhadores do Banco do Brasil, dos Correios, da Petrobras, da EBC, da Empresa Brasileira de Comunicação, aqui no estado de São Paulo, tantas outras empresas que foram extintas, reduzindo o serviço tão necessário ao povo. Mas o que eu preciso falar nesse momento é da coragem do Bento e da necessidade dessa organização dessa noite. O Bento, quando ameaçado, quando é removido do seu posto de trabalho, quando explicitamente atacado como sindicalista, como trabalhador, e não se cala, e organiza uma noite como essa, e como chama forças como essa, é um pouco da força motora da resistência que a gente precisa nesse momento. A força motora da resistência que a gente precisa que, apesar do governo genocida, do governo Bolsonaro, continuar lutando e continuar nos organizando. Então, por isso eu quero deixar aqui o meu abraço mais fraterno, mais solidário ao Bento, dizer para contar muito com o nosso mandato, mas dizer a todas e todos os trabalhadores nesse momento, no seu posto de trabalho, a todos os sindicalistas que nesse momento, no seu campo de luta, também se sentem ameaçados para contar com a gente, porque nós precisamos cada vez mais estar juntos, organizados e fortalecidos para enfrentar tempos tão difíceis. Então, estamos juntos na batalha para o Bento voltar ao seu local de trabalho, mas também estamos muito agradecidos por ele ter tido a coragem de enfrentar esse momento de forma tão necessária e não recuar, mas denunciar e fazer desse caso um megafone para ampliar outros tantos trabalhadores que estão passando pela mesma situação. Mônica, muito obrigada por estar com a gente, sempre na luta. E é muito importante quando pessoas que fazem parte de instituições tão importantes, né, da nossa sociedade se posicionam, principalmente nesse momento. E, nesse sentido, eu queria chamar para falar agora o representante da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro, o Ítalo Pires. Boa noite, Ítalo. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos e todas que nos assistem. Bem, o que aconteceu com o Bento, essa tragédia, essa postura antissindical da direção do Banco do Brasil, não pode ser desvencilhado do que a gente vive nacionalmente. Esse governo autoritário que se instalou em Brasília e que, portanto, indicou a direção do Banco do Brasil, ele não tolera um movimento sindical autônomo, independente e combativo, porque sabe que este movimento sindical é parte importante daqueles que vão retirá-lo de onde ele se encontra e colocá-lo no local certo, que é a reserva da história. Então, Bento, você tem a minha solidariedade e a minha militância empenhada na superação da sua tragédia, dessa conduta antissindical operada pelo Banco do Brasil contra você, mas eu queria dizer também que você tem a mim e certamente a todos os demais que falaram, que ainda vão falar,
de braços dados para enfrentar juntos essa conjuntura e que a gente possa superá-la e aperfeiçoar a nossa sociedade para que ela mude radicalmente os parâmetros em que hoje ela está organizada e que a gente construa uma agenda dos de baixo para os de baixo e certamente resistir à conjuntura autoritária junto com o Bento e em militância permanente contra o autoritarismo faz parte dessa construção. Então receba minha solidariedade e a minha militância e vamos juntos superar esse momento e construir a sociedade radicalmente diferente dessa, na qual a organização dos trabalhadores será o vetor principal. Portanto, não será criminalizada a todo momento, como hoje nós vivenciamos contigo e com outros camaradas. Vamos juntos. Obrigado. Muito obrigada, Ítalo. Como eu falei, é fundamental, né, que as pessoas que ocupam espaços importantes na nossa sociedade se manifestem, principalmente nesse momento. Eu queria chamar agora o João Batista, representando Em Frente, que é um movimento também que está sempre aí com a gente, na luta na categoria bancária. Boa noite, João. Boa noite, está me ouvindo? Boa noite. Estamos ouvindo, pode falar. Bom, aqui estou em nome do Em Frente Nacional, né? Sou o João Batista, sou do Banco do Brasil, trabalho em Pernambuco. Veja, eu tive um problema aqui de falta de energia, mas, assim, muito já foi dito aqui, né? O ataque a Bento, é um ataque às organizações dos trabalhadores no seu local de trabalho, né? As OLTs. É um ataque à democracia sindical e à democracia geral, né? O ataque a Bento é o desmonte do banco visando a privatização. Então, não é um ataque gratuito. Nada é por acaso nesse governo entreguista, nesse governo que, como foi dito aqui, quem me antecedeu, está de joelho. Não sei se ele está de joelho ou se ele está fazendo, de fato, o jogo dos banqueiros, dos poderosos do mundo inteiro, que visam, né, principalmente, privatizar as empresas nacionais e as empresas de monopólio naturais, como as empresas do grupo Eletrobras, que também estão sendo atacadas, como a Petrobras, que está sendo atacada e que nós estamos pagando a gasolina mais cara do país. Então, é preciso que a gente tenha a coragem para resistir, para lutar, para não se entregar, né, diante desses ataques, porque é vergonhoso, né, que muitos ficam omissos, esperando talvez a sua vez chegar, porque hoje foi o Bento, amanhã poderá ser o João Batista. Não está escrito que eu não vou ser também atacado, né? O Bento tem um mandato, né? Isso está previsto em acordo coletivo, as prerrogativas de defesa do dirigente ou representante sindical estão previstas na Constituição Federal, mas aí o banco ataca fortemente o movimento sindical, a representação por local de trabalho, que é importante, que é a célula do movimento sindical, né? Que é o esteio de sustentação do movimento sindical brasileiro e do mundo, inclusive, porque a OLT, as organizações por local de trabalho, não é uma exclusividade do trabalhador brasileiro, ela está presente no mundo inteiro e Bento representa essa força. Bento é a democracia no local de trabalho. E nós sabemos que a transferência de Bento não é uma transferência só do Bento. É a transferência do que Bento representa, da sua coragem, da sua dignidade enquanto trabalhador que defende os interesses da classe trabalhadora. Então, nós estamos aqui para ratificar, né, para confirmar o nosso apoio, a nossa solidariedade a Bento e a todos os trabalhadores que estão sendo atacados nesse momento nesse país. E aqueles, como também foi dito, só para lembrar, estamos vivendo um momento de pandemia, né, e aqueles que quase metade da população hoje vive a questão da insegurança alimentar. Então é isso, Bento. A sua luta é a luta de todos aqueles, todos os oprimidos do nosso país. E estamos aqui em nome do Em Frente para deixar a nossa solidariedade e conte com a gente, estaremos juntos nessa luta e em todas as lutas dos trabalhadores bancários do Banco do Brasil, dos trabalhadores bancários em geral, mas também do povo brasileiro, e eu sei da sua coragem e da sua dignidade.
Um forte abraço e muito obrigado a todos e uma boa noite. Certo? Boa noite, João. Obrigado. Acho que é fundamental isso, colocar este caso do Bento como um símbolo, né, na luta pela democracia nas instituições, em defesa da representação sindical de base. E quem vai falar agora para a gente é uma representante, muito boa representante, recente, mas já, contudo, do norte do país na Câmara dos Deputados, que é a Vivi Reis. Boa noite, Vivi. Boa noite a todas, a todos, todo mundo que está nos assistindo em todos os cantos do Brasil. Né? Primeiramente, saudar esse espaço no nome da Ju. Né? Parabéns por essa organização. É necessário que possamos cada vez mais nos encontrar, nos conectar. Né? E o que nós estamos hoje é seguindo em movimento contra todo esse projeto genocida do governo Bolsonaro, né? Um projeto de desmonte dos serviços públicos, e esse desmonte está cada vez mais feroz, né? Tem como objetivo o ataque ao funcionalismo público, a retirada de direitos, o ataque à própria vida e a lógica privatista, né? Que é conduzida aí pelo Guedes. Então, nós não podemos deixar que isso siga acontecendo. E o Banco do Brasil, ele está vivendo também esse momento aí, está sentindo a questão do autoritarismo, de como o governo Bolsonaro, esse governo ultraliberal, ele tenta cada vez mais se movimentar para não permitir que os trabalhadores e as trabalhadoras se organizem, né? Prova disso é que o Banco do Brasil utilizou a sua última reestruturação para desestabilizar, né, esses trabalhadores, para usar esse argumento da reestruturação como forma de retirar alguns dos representantes, retirá-los das suas bases, né, fazer com que eles sejam retirados dos seus locais de atuação, como um processo de retaliação, né, e perseguição. Então, hoje que nós estamos vendo com o companheiro Bento, é uma grande perseguição. E que, como foi muito bem colocado por vários aqui, não é só contra o Bento, é contra todos aqueles que se levantam e que lutam contra esse modelo que tenta entregar para as empresas privadas os nossos serviços públicos, que são tão necessários e que são fundamentais para que toda a população possa, de fato, ser bem assistida, né? Então, nós temos aí lutas que precisam ser priorizadas enquanto categorias e que, nesse momento, o que eles querem é nos desestabilizar, né? É fazer com que a gente não tenha condição de se organizar e de seguir resistindo. Então, nós, enquanto parlamentares, estamos prestando todo o apoio ao companheiro Bento, estamos prestando também apoio a todos os lutadores e lutadoras, a todos os bancários e bancárias, assim como fomos contra o fechamento das agências, vamos seguir contra qualquer forma de retaliação, qualquer tentativa de ataque aos direitos dos trabalhadores e ataque aos serviços públicos. E aqui presto a minha solidariedade ao companheiro Bento e também desejo que possamos continuar lado a lado nessas lutas, nos movimentando, resistindo, lutando. Então, longa vida ao movimento sindical e parabéns à TLS pela organização desse espaço. Muito obrigada, Vivi. Sempre bom te ouvir. Queria chamar agora o Flaviano, que é nosso companheiro bancário, lá de Sergipe, da Caixa Econômica Federal, e vai falar representando o PSOL. Bom, boa noite a todos, não sei se estão ouvindo bem. Eu conheço o Bento de longa data, né? E é muito gratificante ver que um ataque dessa natureza que está sendo feito, como já foi dito por vários companheiros e companheiras aqui, não é um ataque ao Bento, né? Mas é um ataque à memória de lutas do que representa o Bento. O Bento é um companheiro que é ativista sindical desde quando entrou no banco, tem dedicado a vida
a participação de reuniões, de assembleias, de espaços, e é importante que a gente entenda, né? Eu fui vítima também, recentemente, de um processo de perseguição política aqui em Sergipe, que atacava também a estabilidade sindical. No meu caso, foi uma demissão que foi revertida na justiça depois de uma boa movimentação pública similar a essa que está sendo feita. E é fundamental que cada um dos participantes desse ato construa efetivamente essa divulgação plena e amplie a força para deixar um recado bem claro. O banco precisa atacar e reestruturar, mas na verdade é uma desestruturação da estrutura pública, né, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, dos bancos públicos, das outras organizações públicas que estão sofrendo ataques privatizantes. E o obstáculo que precisa ser superado nesse tipo de ataque é a fronteira de organização sindical, é a memória sindical, é a memória de participação, de discussão no dia a dia com os colegas, de representação da luta coletiva que garante direitos e que faz enfrentamento contra injustiças. Então, o Partido Socialista e Liberdade, ele não só está patrocinando, construindo efetivamente essa luta contra toda e qualquer injustiça, e nesse caso especial do companheiro Bento, como também constrói uma agitação popular, para deixar um recado bem claro para a direção do banco. Não passarão. Não passarão. Não irão lograr êxito desse processo de perseguição política, não sem muita luta, não sem muita discussão, não sem o debate judicial que já está sendo feito aí pelos companheiros de Bauru, né, pelo escritório de advocacia aí do Sindicato de Bauru, não sem o reclame das entidades, dos parlamentares, dos militantes de base que têm a tarefa nesse momento de reivindicar essa luta e essa construção política. Por que isso é fundamental? Porque a organização sindical, essa célula, como disse outros companheiros aí, de movimentação, de organização de luta, ela, se sofrer um golpe dessa natureza, sem resistência, ou seja, se passar essa transferência que vai vilipendiar a condição de delegado sindical do Bento, ela constrói um fato político, constrói um precedente, que pode ser utilizado em outras perseguições que são necessárias para o processo de ataque à estrutura do banco. Então, é muito importante que a gente entenda que o Bento representa, nesse momento, nesse estágio, com essa iniciativa do Banco do Brasil, desrespeitosa, um ataque que precisa efetivamente ser superado nessa postura política. Então, toda a nossa solidariedade, o ato está maravilhoso, com muitas pessoas participando, vamos cada vez mais divulgar e fazer crescer essa luta para barrar efetivamente esse ataque e garantir, né, assegurar que a transferência do companheiro Bento não se consolide e que haverá muita luta para que isso seja feito. Minha saudação e solidariedade ao companheiro. Muito obrigada, Flaviano. Para quem não sabe, Flaviano também sofreu um processo de perseguição bastante complexo na Caixa, né? Tivemos várias vitórias nesse sentido, muito importante. E agora eu gostaria de chamar o Moacir, representando a Intersindical, para falar para a gente. Boa noite, Moacir. Boa noite, tudo bem, Juliana? Boa noite a todas, boa noite a todos os companheiros e companheiras. É importante essa movimentação chamada pela TLS para pressionar os representantes do governo federal, que são os gerentes, os diretores, que não dispensaram, mas a intenção é de dispensar, desrespeitando o direito do companheiro representar os trabalhadores naquela agência onde ele foi eleito como delegado sindical. Então, sendo bem sucinto aqui, o que o Banco do Brasil, através do governo Bolsonaro, governo genocida, está fazendo é um ataque à classe trabalhadora, é um ataque aos serviços públicos, é um ataque aos funcionários públicos. Então, é importante que a direção do Banco do Brasil e o governo federal tenha clareza de que
aqui é um eco dos trabalhadores na defesa da garantia da democracia que está representada na eleição vitoriosa do Bento como delegado sindical. Então, esse eco, ele vem do Centro-Oeste, do Sudeste, do Sul, do Norte e do Nordeste. É a classe trabalhadora unida, demonstrando a sua força e dizendo para o governo federal, para o governo estadual, no nosso caso aqui em São Paulo, que temos Dória, e eu que faço parte da educação, que sou professor, também temos mais 2 genocidas aqui, que é o Bolsodória e o Rocieli, que não respeitam também os trabalhadores dos serviços públicos. Então, Bento, estamos com você, né? E sabemos que o governo quer acabar com a representatividade dos trabalhadores. E nós vamos resistir e vamos vencer. Estamos com você, Bento, e com todos aqueles e aquelas que sofrerem perseguições dos seus patrões. Fora capital, fora Bolsonaro, fora Bolsodória e fora Rocieli, genocidas. Muito obrigada, Moacir. Que bom que, né, a gente está brincando aqui que a live está bastante disputada, né? Tem bastante gente aqui tentando entrar para falar. E que bom que a gente tem também bastante representantes eleitos aí, que estão aqui com a gente, prestando solidariedade, que são representantes que a gente sabe que estão sempre na luta junto com a gente e defendendo os interesses dos trabalhadores aí na institucionalidade, né? E eu vou chamar mais uma companheira que faz essa batalha cansativa aí na Câmara Municipal de São Paulo, que é a Silvia Ferraro. Boa noite, Silvia. Boa noite, Juliana. Bom, estou aqui para colocar, né, a nossa disposição aí na defesa do companheiro Bento. Eu conheço o Bento há muito tempo, já acompanhei o Bento nos piquetes, né, lá na agência do Banco do Brasil. É um companheiro extremamente combativo, né, nas lutas, nas greves, na organização, no trabalho de base, né, tanto é que é eleito na sua categoria para representar os trabalhadores daquela agência, e é um absurdo, né, um trabalhador que demora muitas vezes muito tempo para conquistar esse trabalho de base, para conquistar essa influência política, todo um setor, todo um conjunto de trabalhadores ser removido para outra agência. Na verdade, isso é uma perseguição política, né? É uma perseguição no sentido de não deixar, de tentar impedir que este ativista, que este militante da categoria continue fazendo o seu trabalho, né? Seu trabalho sindical, seu trabalho ativista dentro do local de trabalho, dentro daquela agência bancária, no caso do Bento, que é bancário do Banco do Brasil. Então, isso é uma perseguição política, é tentar impedir um trabalho sindical, tentar impedir um trabalho imprescindível para a organização dos trabalhadores, e a gente tem que se colocar veemente contra, e toda a nossa solidariedade aí ao companheiro Bento, que é tão aguerrido, tão combativo, né, sempre está muito junto aí a todas as lutas. Isso, obviamente, é fruto desse governo que a gente está vivendo hoje, né, que é um governo que ataca, né, o governo Bolsonaro, que ataca a nossa saúde, a nossa vida, né, com medidas genocidas. É um governo neofascista, porque preferiu comprar cloroquina ao invés de comprar vacina, e hoje a gente está vendo as pessoas morrendo nos hospitais, e aquelas que não estão morrendo porque estão na fila da UTI não conseguem a vaga na UTI, aquelas que conseguem a vaga na UTI, que são entubadas, estão sendo entubadas sem os medicamentos necessários, sem os sedativos necessários. Vocês imaginem a tortura que essa pessoa está passando. A intubação já é uma coisa traumática, imagina sem os remédios, sem os sedativos que o Ministério da Saúde não está repassando para os municípios.
Então, por conta de uma política de morte, de uma necropolítica, de uma política genocida. Mas também na área das organizações de esquerda, na área das organizações sindicais, o Bolsonaro também é um governo neofascista, porque quer esmagar a organização da classe trabalhadora, quer esmagar os partidos da classe trabalhadora e suas organizações, seus sindicatos, suas mobilizações, seus movimentos sociais, porque não suporta nenhum tipo de oposição e não suporta principalmente uma oposição consequente, uma oposição de esquerda, uma oposição anticapitalista. Então, por tudo isso, né, da gente saber que governo que a gente tem hoje e da gente saber da importância que é a resistência no local de trabalho, é que é tão importante a manutenção de um companheiro como o Bento nesta agência do Banco do Brasil, que é a agência que ele construiu um trabalho que é uma agência estratégica, que é uma agência estratégica para manter essa resistência da categoria bancária, que é uma categoria tão importante aqui na cidade de São Paulo e também no Brasil. Então, resistindo aí, estamos juntas aí com a bancada feminista, falo aqui o nome da bancada feminista, a bancada feminista tá junto aí com o Bento e toda a nossa solidariedade nesse processo, e conte com a gente. Muito obrigada, Silvia. Para enfrentar essa situação é fundamental a unidade, né, dos trabalhadores, da categoria na luta, e por isso é fundamental que todas essas organizações da nossa categoria, da nossa classe, também estejam aqui prestando solidariedade, né, falando da situação como um símbolo de uma situação que a gente sabe que é bastante complicada e que não é única. E nesse sentido, a Cris Garbinato, dos Bancários Podem Mais, que também é um grupo muito importante que milita com a gente aí nos bancários. Boa noite, Cris. Boa noite, Ju. Boa noite, pessoal. Tô achando muito bonita a live de hoje, né? A gente conseguiu juntar todo esse pessoal aqui para falar de um assunto tão importante, o quão é esse hoje, que nós estamos falando da transferência do Bento, mas nós estamos falando principalmente das questões da representação dos trabalhadores. Né, nós temos no Bento hoje um representante sindical extremamente aguerrido, e ele não é um representante da direção do sindicato, ele é um representante de base, ele é um representante dos trabalhadores no seu local de trabalho. E o que o banco está querendo fazer com o Bento é transferir ele de uma localidade onde ele tem 200 e quase 300 funcionários que o elegeram para uma localidade que não tem 20. Então, se isso não é um ataque à possibilidade dele exercer o seu mandato sindical e a sua liderança na categoria, nada mais é. Nós estamos passando, eu como funcionária do Banco do Brasil também percebo que a gente está passando por mais um momento de perseguição dentro do banco, que isso já aconteceu no passado e agora volta. Por quê? Porque o banco está a mando do governo, fazendo uma desestruturação gigantesca dentro da nossa entidade. Dentro dessa desestruturação, como a gente chama, ela precariza o atendimento das agências, e tudo isso com uma finalidade de privatização, gente. Nós estamos aqui falando da mudança do Bento, mas a mudança do Bento é o que acontece na ponta. O trabalho maior, o ataque maior que está sendo feito contra o Brasil, porque o Banco do Brasil é o banco dos brasileiros, é a questão da privatização do banco. Então, ao fazer essa precarização, essa desestruturação, precarização do atendimento com o intuito de privatizar, quem são os maiores entraves a essa privatização? São os representantes dos trabalhadores. E o Bento cumpre esse papel de representante dos trabalhadores muito bem há bastante tempo. Então, não é nenhuma novidade para a direção do banco. O nome do Bento já deve estar na direção do banco há tempos, eles devem estar tentando tirá-lo de lá onde ele tem uma grande representatividade, e agora eles vêm para cima com esse ataque absurdo. E nós não podemos permitir isso de jeito nenhum. Nós aqui do Rio Grande do Sul nos solidarizamos com o Bento,
Não permitiremos que isso aconteça, vamos para a luta junto com o Bento, porque lutando pelo Bento, nós estamos lutando pela representação dos trabalhadores. E, principalmente, lutando por um banco público, um banco de qualidade e que auxilie, né, nas políticas públicas de melhoria para a população brasileira. O que é bem diferente do que nós temos de plano de governo hoje, né, no Brasil sendo implantado, num plano de governo genocida, num plano de governo onde as pessoas têm que trabalhar ou vão morrer de fome, só que se forem trabalhar vão morrer de Covid, que não disponibiliza o auxílio emergencial de um valor decente, né, que não disponibiliza um plano, né, contra a enormidade de mortes que nós estamos vendo no país. Enfim, defendendo o Bento hoje, nós estamos defendendo cada brasileiro e cada brasileira. Então, nós aqui, dos Bancários Podem Mais do Rio Grande do Sul, estamos juntos com vocês todos nessa luta e junto com o Bento, e a nossa solidariedade, apoio e luta vai ser em conjunto com vocês. Um grande beijo para todos e para todas. Muito obrigada pela participação. A gente que agradece, Cris, muito obrigada. Sempre bom conversar contigo. Chamar uma outra organização de trabalhadores, muito importante, que é a Central de Trabalhadores e Trabalhadoras Brasileiros, a CTB. O Roberto André, que é diretor do Sindicato de Bancários do Rio de Janeiro, vai estar representando a CTB. Boa noite. Boa noite, estou sendo ouvido? Sim. Então, vamos lá. Primeiramente, né, boa noite a todas e todos. Elogiar a coragem do Bento, a coragem, né, dos colegas que estão entrando aqui para denunciar esse ato covarde. Nós sabemos que o governo Bolsonaro não está fazendo isso de forma organizada. Quem puxar o processo histórico vai ver que no momento que ele saía lá da academia, onde ele se formava, na AMAN, o Exército Brasileiro já tinha, né, um projeto chamado Orville, né, que naquele momento captou que a esquerda ia abandonar a luta mais agressiva, ia partir para conquistar mentes e corações. E cada ato desse governo prova, entendeu, que ele coloca em prática o que já foi escrito lá em 69. O Banco do Brasil já vem se tornando um lugar ruim para trabalhar há muito tempo, né? Essas práticas antissindicais só vêm sendo intensivadas agora, mas quantas e quantas vezes a pessoa perdeu o prazer, entendeu, de ir para uma festa de final de ano, porque não era mais aquele pensamento coletivo. E aí nós temos o exemplo do colega, que tem um trabalho de base, um trabalho bem feito, é um trabalho de representatividade e sofre um ataque desse com uma transferência, inclusive não prevalecendo o acordo da inamovibilidade, certo? E aí um banco que senta numa mesa e não faz valer o seu acordo, ele vai garantir um ambiente de trabalho para vocês, trabalhadores, para nós, trabalhadores? Não vai, né? Então, é uma coisa orquestrada. Nós temos um exemplo aqui no Rio de Janeiro de 3 colegas delegados sindicais que os 3 foram transferidos agora para a mesma agência. Então, os 3 que estavam em agências diferentes, agora estão os 3 na mesma agência. E exemplo crasso de que a meta do banco realmente é atrapalhar a representação sindical. Agora, você, trabalhador, você tem a obrigação, certo, de entrar nessa luta. O colega Bento agora precisa do nosso apoio, precisa do apoio de quem votou nele. Então, vamos adiante, vamos mostrar ao banco que a gente não pode tolerar tudo. Entendeu? Eu, já finalizando aqui, esses ataques são covardes, e eu faço uma analogia à Lei Maria da Penha, porque não é só o banco, são CPFs, são pessoas pensantes que são covardes e cometem um ato desse e assinam por um ato desse. Certo? Se nós não fizermos um apitaço, nós não vamos conseguir reverter essa situação, não. Então, companheiros, unidos, vamos ajudar o Bento e vamos se juntar para uma luta maior. Fora Bolsonaro!
Ok? Se me der, eu falo mais. Tem tempo, eu vou falar. Juliana? Então, pode contar com a nossa solidariedade, pode contar com o nosso apoio e vamos sim reverter essa situação. Muito obrigado. Ju, seu áudio, a gente não escuta. Desculpa, acho que a minha internet falhou aqui. Desculpa, pessoal. Obrigada, Roberto. Chamar agora para falar o Gilson, que é diretor da AEBA, que é a Associação dos Empregados do Banco da Amazônia, lá do nosso querido norte, muito combativo, também no movimento sindical, principalmente no movimento bancário. Olá, bom dia, boa tarde, desculpa, boa noite. Eu sou o Gilson, presidente da Associação dos Empregados do Banco da Amazônia. Aqui, saudando a minha querida deputada Vivi, nossa representante, tão nova representante na Câmara Federal, quero saudar todas as companheiras lutadoras que estão escutando, e, em nome do Bento, esse companheiro que nos acompanha aqui no Norte, mesmo sendo daí do Sudeste, em várias batalhas ele esteve aqui com a gente, saudar todos os companheiros de lideranças sindicais, trabalhadores bancários, representantes de base, e todos os nossos lutadores. A EBA tem a dizer aqui que a solidariedade é o coração da luta de classe. Sem solidariedade, a gente não teria construído a luta sindical. Os trabalhadores foram arregimentados em coletivos e, como forma coletiva, encontraram saída para tratar da saúde dos adoecidos e dessas lutas para enterrar os seus mortos e para organizar a sua luta. Então, nesse momento, essa é a demonstração, esse evento é a demonstração do valor que tem a luta do Bento, porque não é a luta do Bento, é a luta de classe, é a luta dos trabalhadores, que estão se organizando para resistir à fúria do capital. A EBA, e isso o risco que está acontecendo com o Bento, é o risco para toda a classe trabalhadora. Nós aqui na EBA, com já uma história de 10 anos de luta, de reverter essa associação para uma entidade mais combativa, para organizar os trabalhadores, conseguimos barrar judicialmente essas transferências aleatórias de trabalhadores, como barramos o descomissionamento das pessoas anteriores à reforma trabalhista. Mas essa demonstração de rasgar a legislação, de rasgar as normas, acena para a gente como um perigo. E mais do que o nosso grande amigo da luta em defesa do Bento, é a luta da nossa sobrevivência, da organização dos trabalhadores, de preservar a luta na base, de organizar os trabalhadores. E ela não acontece do nada, ela acontece porque, a nível mundial, antes dessa pandemia, o capital estava em crise. Desde 2008, o capital não consegue sair da sua crise, não consegue reverter o seu ciclo de virtuosidade do capital. Então, essa situação da pandemia, ela só agravou a crise. E agravando a crise, agrava o remédio para a crise. Se nós falamos aqui do Bolsonaro, apontamos nossas armas para o Bolsonaro, o capital como um todo, mesmo daqueles que divergem do Bolsonaro, do governo dos estados, mesmo daqueles que nós apontamos hoje que são democratas, não sei o quê, todos eles defendem o mesmo programa. O programa hegemônico de ataque aos trabalhadores, porque é para atacar os trabalhadores que é a saída da crise para o capital. Então, a luta em defesa do Bento é uma luta que se soma à luta dos trabalhadores para se organizar.
né? E aqui a associação também está enfrentando essa reestruturação. Ela enfrenta no Maranhão, como que está enfrentando 3 agências que estão sendo fechadas, e aqui nossa saudação para o nosso diretor regional, lá, o Arnaldo, né? Como está enfrentando em Miracema do Tocantins, pelo rebaixamento da agência, e é um enfrentamento cotidiano, né? E principalmente na pandemia, porque não é só a luta reivindicativa, é a solidariedade com aquele que adoeceu, com aquela pessoa que está hoje sem seu salário, né, que está numa UTI e a família está desamparada. A EBA tem corrido para organizar os trabalhadores na base para resistir a isso. Eu agradeço profundamente o espaço, né? Eu acho, reforço a solidariedade ao Bento, né? E torço que tudo saia bem, desde que tenha muita luta, muita organização dos trabalhadores. Tá? Um grande abraço, obrigado, Juliana, e obrigado a todos, a todos e todas. Nós que agradecemos, Gilson, pela sua participação. Muito obrigada. A EBA é muito importante, parceira aí na luta. E vamos chamar agora a representante de uma outra entidade dos bancários, né, que é o Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, que vai estar representada aqui pela Rita. Boa noite, Rita Mota. Boa noite, tudo bom? Deixa eu dar uma centralizada aqui, que eu não estava conseguindo me ver bem. Primeiramente, boa noite a todas, boa noite a todos. Eu quero parabenizar aí por esse ato virtual, parabenizar a organização, em especial o Bento, pela coragem de se colocar publicamente e fazer uma mobilização que tem representação para além da categoria bancária, que é muito importante. Tiveram parlamentares falando aqui, muito importante ampliar essa voz. E eu corroboro a fala de muitos aqui que falaram sobre o ataque à organização sindical, que é justamente a resistência interna, né, contra os movimentos desse governo de privatização, reestruturação, que, na verdade, é a preparação, né, para a privatização, para deixar o banco bem no molde daqueles que têm interesse em comprar. Um banco enxuto, um banco com a folha de pagamento reduzida, com menos funcionários e com menos resistência, né, que o Banco do Brasil tem muito forte ao longo da sua história. Então, eu também estou na representação da comissão de empresa, e nós tivemos 3 casos aqui no Rio de Janeiro, né? E aí entramos em contato com o banco, né? Que nos causou surpresa, né? Não deveria ter acontecido, está previsto em cláusula, e nos causou surpresa. E a resposta do banco foi surpreendente, porque, apesar de estar clausulado e ter colocado que está definida a inamovibilidade do delegado sindical, o direito do delegado sindical eleito e pelo direito dos representados que o elegeram, que a gente não pode esquecer também que os representados saem prejudicados quando deixam de ter a sua representação sindical no local de trabalho, a explicação foi completamente sem sustentação, assim, numa tentativa de usar critérios pseudo-técnicos e pseudo-critérios, no meu entender, para justificar a possibilidade de movimentação de um delegado sindical, que é delegado eleito no local de trabalho, no prefixo que está estabelecido no nosso acordo de trabalho, portanto, ele não pode ser votado por nenhum outro funcionário que não seja do prefixo no qual ele trabalha, e que teria a representação de 1:80. A representação de 1:80 não existe. O que existe é uma proporcionalidade no número de delegados sindicais, que a gente tem um número menor do que a gente sempre reivindicou. A gente sempre reivindicou que fosse um delegado sindical por dependência, um ou mais, dependendo da quantidade de funcionários da dependência, que também é proporcional. Então, o banco colocou pontos e pseudocritérios como se tivesse alguma razoabilidade, como se tivesse alguma sustentação, quando, na verdade, não tem. Então, aqui no Sindicato do Rio, a gente está acompanhando juridicamente também o caso dos colegas, porque cabe, a gente tem que fazer essa movimentação contrária. Esse movimento aqui é um pontapé excelente para essa questão dos delegados sindicais, porque
Nesse momento, o Bento está representando outros delegados sindicais também, porque a tentativa é de desconstruir a representação sindical na base, onde ela é mais importante, aonde acontece ali a movimentação dos funcionários, aonde o representante ouve a cada dia as demandas, as reclamações, repassa para o sindicato, torna público nos congressos, nos encontros, e que vão formar a nossa minuta, que parte da base. Então, é importante demais a figura do delegado sindical. Não é à toa que isso está acontecendo. A cláusula que existe hoje no nosso ACT, ela já existe há anos. Ela não foi alterada. Então, é um movimento pensado, avaliando tudo que está acontecendo nessa conjuntura translocada que a gente está vivendo, né? É parte de um projeto. Então, esse ato está de parabéns, é fundamental, a gente tem que dar desdobramento e denunciar para além do nosso universo de trabalhadores organizados, mas também para a sociedade, porque tudo isso vem num projeto de desconstrução. Eu tenho mais tempo de banco que a maioria, eu acho, aqui, porque eu já tenho 28 anos de banco, então eu vivenciei a época do Fernando Henrique. E, naquela época, o banco acabou com a figura do delegado sindical, simplesmente acabou. Eu era delegada sindical e o banco não renovou a cláusula em acordo. Então, é isso que estão tentando destruir de uma outra forma mais disfarçada. Então, aqui aconteceu também de ter remoção, nós estamos aqui buscando reverter, né, judicialmente. Tem caso que pode ser administrativamente por outras questões, mas não pelo direito do delegado sindical. E, inclusive, no momento que a pandemia está no pico, transferir os colegas para dependências que ficam mais de 20 quilômetros das suas residências. Fazer uma transferência nesse momento é expor o colega à contaminação do Covid, mais do que no atendimento da agência, porque ele vai precisar pegar transporte público, muitas vezes, em alguns casos, tem que fazer baldeação de 3 tipos de transporte diferentes, então fica completamente vulnerável, não tem o menor cabimento. E isso é fruto também da falta de funcionários que gerou essa reestruturação feita no momento completamente inadequado, né? Além dela ser uma parte do projeto de privatização e, portanto, ela é injusta e inadequada, ela se deu num momento onde não poderia acontecer de forma nenhuma. Já temos muitos colegas que estão em trabalho remoto por serem do grupo de risco, temos aí uma demanda da população, apesar de não ter o auxílio emergencial, ele vai retornar agora, ter ficado aí um período grande sem, mas tem população que demanda dos bancos públicos, tem serviços que banco privado não atende, então é necessário que os bancos públicos estejam atendendo agora, nesse momento, de forma que possa preservar os funcionários e a clientela, e a gente está tendo caso aqui de agência que está ficando com um caixa só. Está tendo outros tipos de remoção compulsória aqui também, né? Porque a reestruturação bagunçou tudo, e aí tem que tirar gente que não teria que tirar nem quando foi anunciado, nem na primeira onda, nem na segunda, nem na terceira da remoção pelo saque. Então, assim, o ataque é brutal, é importante resistir de todas as formas, a gente tem que fazer movimento político e movimento jurídico também, e ir por todas as frentes para que a gente não deixe avançar esse movimento além daquilo que a gente falou, daquilo que a gente já ouviu, né? Inclusive do ministro da Economia, que todo mundo ouviu, que vamos logo vender essa porra, que é um termo que eu não gosto de usar publicamente, mas a gente tem que reproduzir, não pode esquecer a forma que foi falada. É assim que trata o Banco do Brasil o ministro desse governo, com o aval do presidente, porque ele continua ministro. Sim, então, e é fundamental lembrar que a gente está aí na linha de frente, né, Rita? Parte dos bancários estão aí na linha de frente, principalmente estão expostos, né, principalmente com essas remoções unilaterais, como você colocou, e a gente agradece muito a sua presença e a sua solidariedade. Eu que agradeço, e sempre que precisar, o Sindicato do Rio está aqui apoiando, muita força, e um abraço aí no companheiro Bento. Muito obrigada. Para falar agora, a gente vai chamar o Guto,
A José Augusto, né? Guto Filho, do Sindicato de Santos e região. Boa noite. Boa noite a todas. Cumprimento a Juliana aí, né? Cumprimento a todos em nome da Juliana. Obrigado pelo espaço. Mas, infelizmente, estamos tratando de um assunto perverso. O Bento é um grande lutador e eu quero corrigir e não dizer que o banco está promovendo uma atrocidade contra o Bento. Na realidade, o Banco do Brasil, ele faz parte da soberania nacional. E quem faz isso contra o Bento é o governo federal, esse governo genocida que não compra vacinas, esse governo negacionista. Ele promove esse retrocesso contra um trabalhador, ele fere a própria CLT, ele fere o nosso acordo coletivo de trabalho, cuspindo na inamovibilidade e fazendo com que a organização para o local de trabalho, que eu tenho certeza que o Bento faz tão bem, e é destaque, e por isso ele está sendo atacado, ele se afaste desse local conquistado, e que conquistado não de uma maneira fácil. E não perde somente o Bento, perde toda a trabalhadora e todo trabalhador que faz parte do entorno onde ele está trabalhando. Por isso, Bento, nós aqui do Sindicato dos Bancários de Santos e região, as 9 cidades que representamos, temos total solidariedade a você, meu companheiro. E faremos o que for preciso, gritaremos para quem quiser e para quem não quiser ouvir, que isso é uma grande atrocidade contra você. Por isso, fora Bolsonaro, Banco do Brasil para todos, pela soberania nacional, um grande abraço e vamos à luta. Muito obrigada, Guto, pelas suas palavras, pela sua solidariedade. Chamar agora o Alexandre, da Frente Nacional de Oposição Bancária, também nosso movimento, parceiro nosso na luta. Boa noite, Alexandre. Boa noite, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Tá ok. Primeiro, agradecer aí a oportunidade de estar prestando aí publicamente a solidariedade ao companheiro Bento, né? Falar do Bento é gostoso, porque a gente, nos últimos dias, só falou de coisa triste. E aí tem esse fato triste que é a perseguição. Mas eu vou procurar mais focar na pessoa, no Bento e no trabalho que ele representa, né? Os colegas que me antecederam aqui, teve um que falou lindamente que o Bento é democracia no local de trabalho. E eu realmente acredito nisso, né? Eu tenho pouco contato pessoal com o Bento, mas toda vez que eu tenho é sempre um prazer, porque é alguém que luta, né? É alguém que a todo momento está lá em São Paulo, mas está mobilizando a galera aqui em Bauru, está deliberando, né? Pedindo coisas, pedindo para a gente disputar. E eu até brinco às vezes com o Paulo Tonon, fala assim, qual é a eleição que nós vamos perder agora? Porque assim, não tem tempo ruim para o Bento, não tem só ir na hora boa, não. Vai na boa, vai na ruim, vai em todas. E é isso que precisa e é por isso que ele é perseguido. Ser perseguido por esse governo é motivo de orgulho, né? A gente sabe que toda perseguição ela tem um preço a se pagar e às vezes é muito doloroso, né? Eu já sofri isso que o Bento está sofrendo, já trabalhador da Caixa Econômica, já me foi tirada uma comissão e foi indicado que se eu fosse para outro local não me tirariam essa comissão. Então o intuito era realmente me tirar daquele local e eu sei o quanto dói isso. Mas também fiquei lisonjeado porque senti que estava incomodando o banco e o papel de todo trabalhador, principalmente num governo desse, um governo genocida, é incomodar, né? É assim atrapalhar a vida daqueles que querem destruir não só o Banco do Brasil, mas toda uma população aí cada vez mais vulnerável. Bento, você conta com os sindicatos bancários de Bauru, com a nossa equipe jurídica, né, com a nossa imprensa, para divulgar, para fazer barulho, porque você, cara, é um cara diferente dos outros, né? A gente está aí no mundo sindical há bastante tempo e às vezes pergunta, quem que são as referências? Eu sempre falo, olha, a referência é o cara da base, que trabalha na oposição bancária, que não tem um sindicato por trás, mas que não desiste nunca.
Então, assim, é um prazer a Frente Nacional de Oposição Bancária vir aqui e poder falar o quanto significa a sua luta para a categoria bancária, o quanto você pode contar com a gente, porque a gente conta muito com você, cara. Então, assim, o banco fez a pior besteira da vida dele, só essa mobilização por si só já fala isso, né? Mexeu com o cara errado, e toda vez que o banco mexer com o cara errado, ele vai contar aí com a solidariedade de classe e com o apoio de todos os companheiros. Então, aquele ataque, na verdade, foi um tiro no pé. Mais um tiro no pé que esse governo sempre dá, né? Bento, força sempre aí, contem com a gente. Muito bonito esse ato, muito bonita essa mobilização. Ouvi algumas falas, realmente fiquei até emocionado aí, porque é legal a gente ver a camaradagem, né, que existe aí no meio sindical, e vários sindicatos, né, várias correntes aí, mas um só pensamento: combater esse governo e prestar toda a solidariedade a pessoas como você, Bento. Você só dignifica aí o nosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada, Alexandre. Eu até esqueci de dizer que você é também diretor, né, do Sindicato de Bauru, parceiro nosso, como eu falei, veio representando a F9, mas é diretor também. Muito obrigada, viu? Uma boa noite. Falou. Chamar agora a Thaís Rabelo, representando o PSTU, também colega bancária, né, aí de São Paulo. Estamos sempre juntas na luta. Palavra sua, Thaís. Legal. Boa noite, Ju. Boa noite, todo mundo. Olha, já teve muitas falas, tá até difícil formular o que eu vou falar, porque todo mundo já falou tudo que eu tinha pensado, né? E eu acho muito importante, é muito bonito isso, né? A gente vê um ato com tanta gente do país inteiro, representantes políticos, pessoas, instituições políticas aqui falando, e todo mundo numa unidade muito importante, em defesa da liberdade sindical, né? Eu sou representante de base do Banco do Brasil, atuo junto com o Bento aí há muitos anos já, e acho que o que me sobra falar um pouco, que já foi mencionado também, mas vamos frisar porque é muito importante, né? Quando a representação de base é feita direito por um camarada que ouve os bancários, que organiza os bancários, que ajuda a empoderar os trabalhadores no seu local de trabalho, isso é muito importante para proteger os direitos dos trabalhadores, isso é muito importante para dar força, para dar coragem para os trabalhadores lutarem. E eu acho que é por isso que a direção do banco está tendo essa política de remover os diretores sindicais de lá para cá. Isso está dentro de um conjunto da reestruturação do banco, de tentar fazer de conta que a gente não tem problema com falta de funcionário, tirando funcionário daqui, jogando ali e movendo as pessoas, mas tem essa atenção especial da direção do banco em tentar desorganizar os locais de trabalho mais organizados, porque são esses que puxam a resistência, são esses que são nesses locais de trabalho que os funcionários, inclusive, conseguem debater mais política, ter mais opinião sobre a conjuntura nacional. E eu acho que num momento que a gente está aí sob um governo de ultradireita, um governo que fala o tempo todo contra os trabalhadores, que tem um discurso ideológico super autoritário e que está doido para privatizar o Banco do Brasil, a Petrobras, todos os Correios agora, todas as empresas públicas, essa atuação na base, formando os trabalhadores, disputando ideologicamente, incentivando que os trabalhadores sejam críticos e pensem, isso assusta muito o banco, porque isso, em última instância, é o que mais atrapalha a privatização e os planos autoritários desse governo. Então, é muito importante esse ato unitário que a gente está fazendo aqui em defesa da liberdade sindical do Bento, contra as práticas antissindicais do governo. Então, assim, estamos juntos. Não sou contra a retirada do Bento, inclusive porque a gente atua muito junto. Se ele for para a agência, a gente vai continuar. Se ele for, né, removido de agência, a gente vai continuar atuando. Mas, sem dúvida, vai ser um prejuízo tirar ele da GSEX, que é um local de trabalho que ele lidera tão bem, com tanta representatividade, tanta energia. Acho que é isso. Obrigada. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite, Thaís. Muito obrigada. E agora a gente vai colocar
um videozinho da Luana, que é nossa parlamentar, vereadora aí na cidade de São Paulo, líder da bancada do PSOL, e ela está em outra atividade, mas ela quis mandar uma mensagem e fez um vídeo curtinho aí para a gente colocar. Vereadora do PSOL, líder da bancada do PSOL aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Pessoal, infelizmente eu não vou conseguir estar hoje no ato virtual em defesa do companheiro Bento, né, que foi aí perseguido pela direção do Banco do Brasil, mas eu gostaria de, nesse vídeo muito curto, colocar à disposição do nosso mandato e a solidariedade completa com o companheiro Bento, que, enfim, na reestruturação que o Banco do Brasil fez, na realocação de funcionários, está tendo práticas antissindicais, práticas antidemocráticas, que é muito, muito grave. A gente sabe que o governo Bolsonaro tem uma tendência, tem um trabalho de destruição completamente dos serviços públicos e também dos bancos públicos, né? A gente sabe que para o Bolsonaro, o Banco do Brasil é algo que deve ser oferecido para a iniciativa privada, para o Paulo Guedes, é uma grande oportunidade, né, de fazer o Brasil perder e fazer aí o grande capital privado ganhar. Então, para nós é muito fundamental a luta dos trabalhadores do Banco do Brasil em defesa, né, de uma economia brasileira que foque nos trabalhadores e que foque principalmente em instituições públicas que garantam, né, enfim, o aporte financeiro para políticas públicas. Então, para nós, essa luta é muito importante, a luta dos trabalhadores é muito importante. Eu queria desejar toda a minha solidariedade ao companheiro Bento, tá bom? A gente está procurando dar o máximo de apoio possível, mas a gente sabe que nesse momento a tendência antissindical que tem em várias instituições, inclusive no Banco do Brasil, é imensa e a gente tem que reagir contra ela. Então, um grande abraço, conte conosco, estamos juntos, tá bom? Obrigada, gente, e muita força pro companheiro Bento. Gente, eram tantas pessoas que até umas duas sumiram. O Juvencio, que ia entrar pelo Sindicato do Rio Grande do Norte, o Eloy pelo Sindicato do Maranhão. Se eles estiverem por aí, quiserem ainda entrar, né, podem entrar em contato aqui. E, enquanto isso, já que eles sumiram, vou, na verdade, já encaminhando para as próximas falas. E eu queria chamar uma pessoa que acho que é muito especial para muitos de nós, que influenciou muito a militância de muitos de nós, principalmente minha, né, da Mari, que está aqui me ajudando também, não está aparecendo, mas está me ajudando, porque somos do Rio Grande do Sul, né, somos de Porto Alegre, e com certeza fomos muito influenciadas por ela, e temos como exemplo, que é a nossa querida, militante acima de tudo, mas hoje deputada estadual, Luciana Genro, para falar um pouquinho para a gente. Boa noite, Lu. Boa noite, Juliana. Prazer falar contigo, assim de longe, mas ver a tua carinha. A Mari, querida Mari, que eu conheci, ainda era quase uma guriazinha. Não estou vendo ela, mas mando um beijo. E um abraço muito especial para o Bento, que é o nosso grande homenageado da noite, digamos assim, né? E não é pouca coisa o que a gente fez hoje, que é 1h e quase 1h40 de live com as pessoas de alta representatividade, parlamentares, dirigentes sindicais, dirigentes de movimentos, lutadores e lutadoras, prestando solidariedade para o Bento. E isso é um sintoma muito importante da nossa consciência a respeito do quanto é importante reagir diante de qualquer ataque aos direitos dos trabalhadores. Não sei se alguém já falou aqui, mas eu acho que cai como uma luva aquele poema que muita gente acha que é do Mayakovsky, mas não é. É um poeta brasileiro chamado Eduardo Alves da Costa, que ele fala: na primeira noite eles se aproximaram e roubaram uma flor do nosso jardim, não dizemos nada. Na segunda noite já não se escondem, pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada, até que um dia o mais frágil deles entra sozinho na nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. E nós estamos justamente reagindo
diante desse ataque ao Bento, porque nós não aceitamos que arranquem um dirigente sindical, um representante da classe trabalhadora do seu local de trabalho, ilegalmente, injustamente, numa tentativa de intimidação da luta. O governo Bolsonaro, a gente sabe, é um governo com características semifascistas. Não é um governo fascista porque ele não conseguiu ser, porque o Bolsonaro gostaria que fosse um governo fascista. Mas a correlação de forças não permitiu que ele fosse até o fim nas suas tentativas de golpe, de fechamento das liberdades democráticas, de esmagamento da luta social. Mas aonde eles podem, eles vão colocando as suas garras e vão tentando esmagar, intimidar e dificultar a luta da classe trabalhadora, seja no Banco do Brasil, seja nos mais diversos espaços políticos de defesa do patrimônio público e de defesa do direito dos trabalhadores se organizarem e lutarem. Então, é muito importante essa mobilização que a gente está fazendo aqui, embora virtual. Eu espero que logo nós possamos sair às ruas novamente para gritar mais alto, fora Bolsonaro. Nós não podemos permitir que o Bolsonaro siga promovendo esse verdadeiro genocídio. É um genocídio pelo qual, com certeza, ele vai responder perante um tribunal penal internacional, mas nós não podemos esperar por isso e vamos seguir a luta para que ele não conclua o seu mandato, para que ele não possa estar nas eleições de 2022, para que ele não siga gerindo o Brasil nessa situação dramática que nós estamos vivenciando, com milhares de mortos e com pessoas morrendo sem assistência hospitalar. Então, a luta em defesa do Bento é parte da luta contra o Bolsonaro, é parte da luta contra os ataques às liberdades democráticas, é parte da luta contra as tentativas de desmonte, de esmagamento da luta sindical, dos movimentos sociais. Então, eu deixo aqui a minha solidariedade ao Bento, a todos os lutadores e lutadoras, e os meus parabéns à TLS pela organização desse ato, Juliana e toda a equipe dos bancários e do sindical que fizeram esse lindo momento de luta, de mobilização e de afirmação da nossa determinação em defender o Bento e todos aqueles que forem atacados pelo governo, pelos patrões, em qualquer esfera. Um grande abraço para vocês. Um abraço, Luciana, muito obrigada. Um dos perdidos aqui foi achado, o Juvencio, do Sindicato do Rio Grande do Norte, também nosso parceiro aí na luta, Sindicato Combativo. Boa noite, Juvencio. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Eu estava vendo tudo, mas não conseguia entrar e escutando. Inclusive, você disse que eu estava sumido. Isso mesmo. Eu acho que Bento é uma das pessoas, é de uma corrente, né? E há sempre aquela restrição, é de uma corrente, você não vou fazer morrinho para ele subir. Mas Bento é uma daquelas pessoas que unifica todos, né? Nós temos muitas divergências com Bento, tanto do ponto de vista da política geral, quanto até na sindical, né? Mas ele é daqueles que unifica todas as correntes, tem muito gosto por ele. Nós fazemos parte desse movimento. Isso é um ataque brutal à organização de representação de base no Banco do Brasil e nos bancários. É um dos poucos setores que se organiza com delegados sindicais, que é exemplo de cipeiros, então, com conquistas, com regulamento de organização de eleições, com estabilidade, com a proibição de fazer a transferência do local de trabalho. Então, isso são poucos. E esse ataque agora é justamente para quebrar um processo de organização nacional dos bancários. Tá? Isso é uma afronta aos sindicatos, é uma afronta à organização por local de trabalho, é uma afronta à legislação, tá certo? E é uma afronta, vou botar aspas, ao acordo coletivo de trabalho do Banco do Brasil. Então, é ilegal essa transferência compulsória. O banco, aqui no nosso sindicato, na nossa base, ele não transferiu ninguém compulsoriamente, certo?
Ninguém. E, surpreendentemente, chega aí um delegado sindical. O objetivo é desmontar as grandes corporações, as grandes concentrações em São Paulo e em outros lugares, onde Bento trabalha, tem 1.800 pessoas, e isso, né, o Banco do Brasil, o governo Bolsonaro não quer. É um polo de resistência em São Paulo, há um ataque muito grande, né, a essa organização, e um ataque aos trabalhadores em São Paulo, e isso tem esse objetivo claro. Então, poderia, vamos botar aspas nisso, poderia transferir para um outro setor no mesmo prédio, mas botou para uma agência que tem 10 funcionários, é claramente um ataque, é uma atitude antissindical, perversa, tá certo? E estamos reagindo à altura. Esse ato mostra, pena que é virtual, mas vamos transformar em ação concreta de enfrentamento ao Banco do Brasil. Judicialmente, o Sindicato dos Bancários de Bauru, da FNOB, tomou a frente disso aí. Acho que é um caminho, nós estamos à disposição para o que der e vier, o que for necessário, tá certo? Porque se consegue, e a tática deles é, eu vou enfrentar o adversário mais forte. Vou começar pela representação de base em São Paulo, porque se eu consigo derrotar aí, os outros, fichinha. Então, nós achamos que é fundamental esse ato e esse enfrentamento, tá certo? E nós do Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Norte não vamos medir esforços para ajudar nesse sentido. Não é ajudar a Bento, não é uma apologia a Bento, a militância dele, é ajudar a manter o que nós conquistamos. Não foi nada de graça essa organização para o local de trabalho. Então, nós queremos e vamos fazer isso insistentemente e com muita disposição. É nesse sentido que o Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Norte vê essa perseguição, essa transferência ilegal e imoral que está colocada. Agora, tem que registrar que a Contraficute, já no governo do PT, a organização era representação por agências. Depois eles mudaram por representação 1:50. Depois foram reduzindo. Isso tudo começou no governo do PT. E a Contraf foi aceitando. Agora é 1:80, limitado a um determinado número, entendeu? Isso foi enfraquecendo. Botou no ACT que pode transferir delegado sindical, está lá no artigo 8º do anexo de representação sindical, no parágrafo 3º, que pode transferir delegado sindical em reestruturações ou readequação de quadro. Antes só podia quando fechava aquela agência. Fechou aquela agência, não tem como o delegado sindical nem representaria ninguém. Era, de alguma forma, o correto. Agora, readequação, reestruturação, a Contraf se junta aos caras para permitir que faça isso. Então, nós temos que criticá-los. Não tem que assinar acordo desse, assinei porque foi possível. Foi possível o quê? Então, é uma luta que a gente tem que dizer. A Contraf, no próximo, não faça essa renovação, não aceita essa condição do banco, readequação para transferir os delegados sindicais, transferir os lutadores, mesmo que não sejam delegados sindicais, como é o caso agora. O banco está usando o ACT assinado pela Contraf. Está usando para perseguir um delegado sindical. Será que a Contraf também não tem interesse que essa organização de base, nesse prédio e em outros prédios, não ajuda eles no enfrentamento numa oposição? Tem sido um calo as oposições aí. Vide em eleições sindicais, vide em eleições de Previ, de Cassi. Então isso, embora eles digam que estão apoiando, não sei, viu, gente? Os sindicatos bancários do Rio Grande do Norte é muito positivo, então desconfio muito, nós temos que fazer essa luta. É unidade de ação? Tranquilo, o Sindicato de São Paulo tem a obrigação de tomar a dianteira, de assumir essa tarefa, de desmanchar essa perseguição, tá certo? E nós vamos fazer isso se ele não fizer. Se ele fizer, é ótimo, porque tem peso e tem força. Então, o nosso sindicato estamos à disposição. Bolsonaro sempre quis derrubar o imposto sindical através da reforma trabalhista, deixaram de descontar as mensalidades para os sindicatos, fizeram de tudo para destruir os sindicatos, e agora vão na organização de base. Não vai conseguir, porque antes disso, nós vamos tirar o Bolsonaro
Mourão e todo esse pessoal. E o Sindicato dos Bancários luta nesse sentido. Precisamos deixar de fazer só atos virtuais para ir para a rua, para ir para a pressão. Tá aí a luta da Caixa Econômica, ó, Caixa 100% pública. Esse é um caminho também de luta e vamos nos juntar nesse processo agora. Boicotar a compra de ações e meta de ações da Caixa Seguridade, esses são os caminhos. E a luta em defesa da organização por local de trabalho, e Bento José é um dessa luta que nós temos que defender. Muito obrigada, Juvencio, pela solidariedade. Para fechar o nosso ato, né, porque a gente já está aqui há quase 2 horas, mas acho que foi um espaço muito rico, com muitas pessoas diferentes, de diferentes lugares, diferentes organizações falando, com muita contribuição para a nossa luta, né, e para esse debate importante que a gente tem a fazer. E para fechar, a gente vai chamar essa pessoa que conseguiu reunir todas essas organizações e essas pessoas e essas figuras em sua solidariedade, mas não só isso, né? Não só em solidariedade a ele como indivíduo, mas a luta que é de todos nós, mas que ele sempre encabeçou nos bancários, com certeza, sem dúvida alguma, e sempre dedicou a sua vida a estar conversando com todos, a estar construindo uma luta conjunta aí de todas as organizações da nossa categoria e da classe. Bento. Boa noite a todos os camaradas. Primeiro, eu queria agradecer a todos. Queria agradecer a todos os representantes dos trabalhadores que estiveram aqui, não só de bancários, mas de outras categorias, as centrais sindicais, aos parlamentares. Acho que os parlamentares que estiveram aqui representam bem aquela figura de tribuno das lutas operárias, das lutas dos trabalhadores no parlamento. Queria destacar um fato: todos os parlamentares que estiveram aqui nesse ato fazem parte de setores oprimidos, né? Fazem parte ou de mulheres, LGBT, negros. Então, não é por acaso que os parlamentares combativos fazem parte de setores oprimidos e da classe trabalhadora, né? Então, eu acho que eu gostaria primeiro de destacar isso. Segundo elemento, eu acho que nós realmente somos um calo para o banco, né? Acho que nós, delegados sindicais, delegados que defendem o sindicalismo classista, um sindicalismo que não faz composição com capital, que não faz composição com a direção do banco, representa um incômodo muito grande para o Banco do Brasil. Não é por acaso, a Juliana Donato, no começo da live, muito bem lembrou. Aqui nós tivemos perseguição contra ela. Quando ela foi eleita careca do crime da posse. Perseguiram a Thaís Menezes há pouco tempo porque ela denunciou que o banco não cumpria as mínimas condições da pandemia para os terceirizados. Me perseguiu, abriu inquérito administrativo durante a última greve geral do piquete da SEMA aqui na São João. E mais do que isso, em outros lugares também ataca. Flaviano esteve aqui, Flaviano foi demitido pela Caixa, Messias não esteve aqui, não falou nesse ato, mas também sofreu o mesmo tipo de perseguição na Caixa Econômica Federal. Juari, no Rio Grande do Norte. Por quê? Porque nós damos prejuízo para o banco. Nós, quando paramos esse banco, quando nós estamos do setor que centraliza o comércio exterior no Banco do Brasil em São Paulo, e nós paramos, nós incomodamos o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil quer se livrar desse incômodo na base. Por isso,
por isso persegue, por isso remove, por isso abre inquérito administrativo. Mas eu quero dizer uma coisa, desses casos, todos nós vencemos. Todos nós derrotamos o banco. Flaviano está aí na Caixa. Juarina estava na categoria bancária, mas porque passou em outro concurso, mas foi reintegrado na época, ganhou processo contra a Caixa. Juliano Donato tomou posse no Conselho, continuou no Banco do Brasil e agora está ganhando a ação de danos morais contra o Banco do Brasil. Então nós vencemos todas. Não perdemos uma. E não vamos perder agora. Vamos vencer e esse ato é a prova da nossa unidade. Acho que é a prova da unidade. Mas acho também que nós temos que sair com acordo. Temos que conversar com os companheiros de São Paulo e do Rio de Janeiro. Tem que mudar essa cláusula do próximo ACT. Nós não podemos continuar dando brecha para o banco fazer esse tipo de atitude. Essa cláusula que deixa ambígua a possibilidade de transferência de delegado em caso de reestruturação é um problema. Ela tem que cair no próximo ACT. Nós temos que ter uma prioridade em retirar ela no próximo ACT. É fundamental isso para a nossa unidade. A outra coisa é o seguinte, eu acho que foi o Altino, inclusive, que falou. É necessário aqui, não só a partir desse ato, mas engrossar uma unidade do conjunto das estatais, para que a gente faça um processo de luta, para derrotar esse governo e defender o patrimônio público e a liberdade de organização sindical. Eu acho que esses são elementos fundamentais, que a gente saia unido desse processo, porque daí sim, nós vamos derrotar esse governo, vamos garantir que essas empresas fiquem com os trabalhadores e vão garantir uma grande vitória para a classe trabalhadora. Então, eu acho que é isso, a nossa luta continua, vamos tomar todas as medidas, estamos tomando todas as medidas no campo jurídico, entramos com a ação a partir do jurídico de Bauru, com o pedido de liminar, entramos protocolamos hoje denúncia ao Ministério Público do Trabalho, porque nós não vamos permitir, e vamos atuar em todos os campos, seja na mobilização, na unidade, então contamos com a ação dos parlamentares federais na Câmara para pressionar o Banco do Brasil na Comissão de Trabalho e a direção do banco, em todas as frentes, para não permitir essa arbitrariedade do banco. Não porque isso afeta a minha pessoa, mas porque isso é uma agressão à organização de base e é um retrocesso na luta dos trabalhadores. Mas nós temos certeza que, mais uma vez, nós vamos derrotar o banco. Seria isso. A Camila me colocou aí? Obrigada, Camila. Então, gente, aqui a gente encerra o nosso ato. É muito importante a gente defender as instituições públicas, né? A gente sabe que sempre vai refletir, as instituições públicas vão refletir, de certa forma, o governo que está no poder, mas a gente tem que cada vez mais lutar para que elas sejam, que as instituições públicas sejam de fato do povo, não sirvam aos interesses dos governos, né, e da classe dominante, e defender o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal é dever de toda a sociedade, mas passa principalmente pela organização e pela luta dos bancários, né? Como o próprio Bento falou, ele não é o primeiro, não vai ser o último também a ser perseguido, a ser removido, porque a combatividade, a organização, a dedicação à luta, ela custa caro, né? Para quem quer que as instituições públicas sirvam a interesses outros, que não da maioria da população. Mas, como o Bento mesmo bem lembrou, quando eles mexeram com a gente, eles saíram derrotados. E é isso que a gente precisa continuar fazendo, e aumentar essa luta, né? Mesmo nesse momento de pandemia, temos que utilizar todas as armas que a gente tem nesse momento, né? Para fazer essa luta e reverter essa situação.
Então, a gente agradece a todos pela presença. Muito obrigada. E acho que foi um ato muito bonito. Eu estou muito satisfeita por toda essa reunião e por toda essa solidariedade na luta, que é o fundamental, porque só assim que a gente vai, de fato, mudar as coisas. Muito obrigada, uma boa noite a todos